Olá, seja bem-vindo! No episódio 3, saímos de Malargüe, passamos pelo tenebroso ripio da Ruta 40 até Xosmalau, onde acampamos. Depois, seguimos para Vidia Perruênia, e o local do nosso camping foi sensacional, paisagem de filme. Se você ainda não viu, corre lá para ver. Se tiver dúvidas de algum local que passamos, não deixe de perguntar nos comentários. Neste episódio, partiremos de Vidia Perruênia. Bora junto? Mas novamente passaríamos por um trecho de estrada de terra. Teríamos aproximadamente 209 quilômetros. Então bora! Após dormir uma noite deliciosa com barulho de mar que não era mar, nosso próximo destino será San Martín de los Andes. Walk these streets with me, I'm doing decently, just glad that I can be, yeah. A saída da Vidia Perruênia era encantadora, porque passar ao lado dos lagos sempre é muito gostoso. Mas os próximos trechos também prometiam belas paisagens. Much to do. Too old for my hometown. Went to bed at noon. Couldn't put my phone down. Scrolling patiently. It's all the same to me. Just faces on a screen. Yeah. I'm trying. Nós margeamos o rio Aluminé por longos trechos, seja no asfalto, seja na estrada de terra, onde o rio passava ainda mais perto da estrada. Não tem como não se encantar com essas águas azuis e cristalinas. Ainda mais porque está logo ali, ao seu lado, sem esforço, te acompanhando durante a viagem. É demais. O rio Aluminé parte do lago Aluminé e corre por 170 quilômetros até chegar próximo a Junín de los Andes, onde se torna afluente do rio Colón. É incansável ficar admirando essa paisagem. Nesse trecho, o rio era paralelo à rodovia o tempo todo por um longo período. Era delicioso. Não era raro ver carros parados às margens do rio, com pessoas curtindo a paisagem. A vontade que eu tinha mesmo era acampar ali, na beira da estrada. Paradinha para a vida animal acontecer. Chegamos à estrada de terra. Aliás, a galera toda chama qualquer estrada de terra de ripio quando é na Argentina. Sei lá se estamos certos ou errados, mas nós chamamos de ripio somente aqueles trechos parecidos com o que passamos de Malargüe a Xosmalau, onde as pedras soltas são arredondadas e facilmente te levam para o chão. No mais, para nós, todo o restante é somente chamado de estrada de terra. A estrada depois ficou um pouco pior, então resolvi tirar a câmera da moto. Mas vocês não vão acreditar que no meio do trajeto, ainda na estrada de terra, nos deparamos com 2 motociclistas. Paramos para conversar e vocês acreditam que um deles era argentino e era cliente do Paulo? Ele havia comprado um protetor de carenagens da Endurance Produtores para a sua Desertex. O mundo é muito pequeno mesmo.
No caminho, paramos ainda em Junín de los Andes, onde tomamos um delicioso café. Também precisávamos nos conectar. Como falei, no camping anterior, apesar de ser espetacular, não possuía internet. E chegamos a San Martín de los Andes. Chegamos ao camping Complexo Turístico ACA. Era um camping que possuía um terreno comprido ao longo de um rio de águas límpidas e cristalinas. Olha a rodovia. E olha, eu vou dar um zoom aí pra vocês. E acabei de encontrar um casal que são de Curitiba. São brasileiros, vão até Ushuaia. Olha que lugar massa. Os motinhos lindosos, lindezas, sujas. Olha o rio aqui. Sensacional, né? Pena que não tá azulzão nem verdão, né? Que nem o rio hoje a gente fez uns 200 quilômetros hoje. Sempre margeando o rio. E tipo um rio bem azul. Só que daí nas partes que da estrada dava pra ver bem, eu tirei a câmera da moto porque tava bem ruim a estrada, assim, muita pedrinha solta, então o risco de eu cair e estragar a câmera, né? E daí nas rodovias, na parte de asfalto, era mais longe do rio, daí não dava pra ver. Mas tipo, sabe aquele azul de vídeo do YouTube, assim? Meu, dessa cor água, meu, maravilhoso. Enfim, beleza? Mando notícias, beijos! Nesse camping, pagamos por pessoa 13 mil pesos para 2 noites. Isso equivalia, à época, a R$35 por noite por pessoa. Ficamos 2 noites. É um camping com uma estrutura bem legal e segura. Tanto que deixamos nossas barracas com nossos itens e saímos passear, seja de dia, seja à noite. Ah, esse camping também recebe motorhomes. Ainda bem que eu trouxe o celular no banheiro. Olha que banheirão massa para um camping. Daí aqui, ó. Então, 2, 4, 6, 8 banheiros. E olha os chuveiros, que massa, são 6. Mas olha o tipo a cortina aqui você guarda, você troca e tal. E aqui o banheirão. Tudo com água quente. E ainda tem uma banheira pra quem precisar. Muito legal, né? Meu Deus. As coisas estão ali já. Montado o acampamento, saímos passear, conhecer e curtir a cidade. Falei que a cidade era bonita, especialmente porque é margeado pelo Lago Laca. E isso deixa a cidade muito mais charmosa e encantadora. E é engraçado que, na minha visão, ela tem um ar quase germânico, como estamos acostumados em nossa cidade. Quando falei de ar germânico, olhem esse coreto. É praticamente igual ao da nossa cidade, São Bento do Sul. San Martín de los Andes é uma cidade muito agradável e bonita. Possui aproximadamente 65 mil habitantes e vive basicamente do turismo, tanto no verão quanto no inverno. No verão, as atividades náuticas ao ar livre são muito procuradas, e no inverno, o Cerro Chapelco, por ser uma das estações de esqui mais famosas da Argentina. Passamos um bom tempo passeando por ali. E à noite, adivinhem? Pizza, é claro. No dia seguinte, fomos conhecer um pouco mais da região. Fomos até o Lago Lolog, que fica a uns 14 quilômetros do nosso campo. Dessa vez, coloquei a câmera em cima do capacete. Meu Deus, hein? Por que não pensei nisso antes? O caminho até lá é muito gostoso. As flores amarelas ao longo da estrada dominavam. E combinadas com a imagem do lago, era lindo demais. Pena que o dia não estava tão ensolarado.
Na verdade, estava bem fechado e nublado, mas isso foi alterando com o passar das horas. Imagina só morar no meio dessa paisagem. Confesso que essa parte da edição foi difícil também. Eu não sabia o que cortar. Nesse trecho havia diversos motorhomes na margem do lago. Bora fazer a volta. Esse lago possui 35 quilômetros quadrados. Às vezes nós temos muita preguiça de parar para fotografar, mas não podemos ficar sem esses registros, não é mesmo? Bora rodar então. Mais uma parada para fotos. E aqui foi mais uma parada para fotos. E bora lá! Olha, um paparazzi me filmando! Estou começando no YouTube, me apoie. Se inscreva, curta, compartilhe e não deixe de comentar. Ah, me segue lá no Instagram também. Hora de voltar e ir para o próximo ponto turístico, bora? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Go for a ride down the side, PCH, push your limit.
tonight. But yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life. De volta ao asfalto, mas as flores amarelas continuavam nos acompanhando. Voltando para o centro da cidade, agora nós iríamos para outro ponto turístico. Bora lá? Depois de subir, chegamos ao Mirante Arraiana. Olhem que espetáculo de imagem. O visual é incrível. Você consegue ver boa parte da cidade, margeada pelo lado. Agora era hora de voltar para o centro, desmontar a barraca, carregar as pipocas e partiu para o próximo destino. Twilight echoes boom. Sons of war bear hopes flag high. March through fire, never shy. Battle drums pound in our hearts. Charge into fray, leave fear apart. Bullets rain, yet we stand strong. Você já deve ter imaginado como foram nossas 2 noites, não é mesmo? Barraca ao lado do rio, aquele barulho de água a noite inteira. Bora desmontar a barraca e partiu! Mas antes, mais uma passadinha no centro da cidade para se despedir. Apesar de ser um lago, o pessoal curte como se fosse praia. Across the sand. Battle rages will never yield. March to light, spirit seal. Chaos world, we carve our name on history's walls through fame's flame. Encontramos muitos ciclistas treinando naquele dia. Soubemos que nos próximos dias haveria uma prova de ciclismo com um percurso de 33 quilômetros e mais de 1.700 metros de elevação. Haja fôlego, hein? E sair dessa cidade, margeando esse lago, foi espetacular. Deu para curtir os últimos minutos, os últimos segundos desse lago ainda em viagem.
Preparada para a última fotinha em San Martín de los Andes? Tchau, San Martín de los Andes! Vai me acompanhando, eu logo lançarei os próximos episódios. Gostou do vídeo? Me apoie, curta e se inscreva no canal. E não deixe de comentar.